A imagem da pirâmide de Maslow todo mundo já viu em algum lugar, não é? Mas hoje a gente vai muito além dessa imagem para entender a questão fundamental que Abraham Maslow estava, na verdade, tentando responder. Então, vamos direto ao ponto. O que é que realmente nos impulsiona? O que move o comportamento humano? Olha, lá no início do século XX, a psicologia até tinha algumas respostas, mas elas não contavam a história inteira. De um lado, a gente tinha a psicanálise super focada no nosso interior, nos conflitos e desejos lá do subconsciente. Do outro, o behaviorismo, que via o ser humano quase como alguém que só reage aos estímulos do ambiente. Eram duas visões muito fortes, claro, mas parecia que deixavam algo importante de fora. Pois é, muitos psicólogos sentiam que essas duas forças eram meio limitantes. Elas não explicavam muito bem a criatividade, o amor, o crescimento pessoal, todo o potencial humano, sabe? E é exatamente aqui que entra em cena Abraham Maslow. Ele foi uma figura central no que ficou conhecido como a terceira força da psicologia. Era uma abordagem muito mais otimista que enxergava o ser humano como um todo, com um potencial natural para o crescimento. O próprio Maslow deu um nome para sua teoria: holístico-dinâmica. Holístico porque a motivação afeta a pessoa por inteiro, não só as ações, mas os pensamentos, os sentimentos. E dinâmica porque a gente está sempre buscando satisfazer alguma necessidade. Assim que uma diminui, outra já aparece. É um ciclo constante. Isso nos leva, claro, à sua ideia mais famosa de todas, a hierarquia das necessidades. A lógica é bem simples, na verdade. As necessidades que estão na base da pirâmide precisam ser resolvidas primeiro, antes da gente se preocupar com as que estão lá no topo. Vamos começar essa subida? Tudo, absolutamente tudo, começa com a nossa sobrevivência mais fundamental. É a base sobre a qual todo o resto vai ser construído. O primeiro nível, e assim, o mais dominante de todos, sem dúvida, são as necessidades fisiológicas. Aqui a gente está falando do básico do básico: comida, água, sono. O essencial para manter o corpo funcionando. Uma pessoa que está passando fome de verdade não consegue pensar em outra coisa. E aqui tem um detalhe interessante: a maioria de nós sente apetite, que é mais uma preferência por algo gostoso. Fome mesmo é uma necessidade bruta, crua. E essas necessidades são únicas, elas podem ser totalmente saciadas, mas elas sempre voltam. Ok, uma vez que as nossas necessidades fisiológicas estão sendo atendidas de forma consistente, a nossa motivação muda de foco. A gente passa a buscar segurança. Isso inclui desde a segurança física, ter um teto sobre a cabeça, até a busca por lei, por ordem, por uma certa estabilidade. A grande diferença aqui é que, ao contrário da fome, a necessidade de segurança nunca pode ser 100% satisfeita. Afinal, ninguém está totalmente a salvo de tudo o tempo todo. Com a sobrevivência e a segurança relativamente garantidas, a gente começa a ser motivado por necessidades psicológicas, sociais, coisas mais complexas. Agora a nossa motivação se volta para algo completamente diferente: a conexão humana. Esse é o desejo de ter amigos, de ter um parceiro ou parceira, de pertencer a uma família, a um grupo. É sobre dar e receber afeto. E segundo Maslow, ter essas necessidades atendidas na infância é fundamental para se tornar um adulto mais confiante, que sabe que é aceito e amado por quem importa. Subindo mais um degrau, a gente chega na necessidade de estima. E ela é interessante porque se divide em duas partes: o respeito que a gente recebe dos outros e, talvez mais importante, o respeito que temos por nós mesmos. E Maslow fez uma distinção muito importante aqui. A reputação é externa, é o que os outros pensam da gente, o prestígio, o reconhecimento. Já a autoestima? Essa é interna. É o nosso próprio sentimento de valor, baseado nas nossas competências e conquistas reais. A autoestima de verdade genuína vem de dentro. E agora, chegamos ao topo da hierarquia, um conceito que vai muito além da simples satisfação de uma necessidade. Esse é o nível da autorrealização. Mas Maslow não via isso como um destino final, um ponto de chegada, sabe? Era mais como um processo contínuo de se tornar tudo aquilo que se é capaz de ser. Autorrealização é essa busca por desenvolver ao máximo os nossos potenciais, abraçando valores mais elevados como a verdade, a beleza, a justiça. A pessoa se torna, nas palavras do próprio Maslow, plenamente humana. E um sinal disso é a independência. A autoestima dessa pessoa já não depende tanto da opinião dos outros. Essa citação aqui, nossa, ela resume perfeitamente a visão otimista de Maslow. Ele acreditava que a natureza humana é, na sua essência, boa ou, no mínimo, neutra.
O comportamento negativo, para ele, não é a nossa essência, mas sim uma reação quando nossas necessidades mais profundas são frustradas. E olha que interessante, o pensamento de Maslow não parou por aí, mas para o final da vida ele começou a falar de uma quarta psicologia, uma psicologia transpessoal, que iria além do eu, do indivíduo, e se conectaria com algo maior, com o cosmos. A teoria dele estava sempre evoluindo. E assim, a jornada de Maslow nos deixa com esta pergunta, que é muito poderosa. Não se trata só de satisfazer desejos, mas é um convite para explorar o nosso potencial mais profundo. A questão que fica no ar é: o que significa para cada pessoa se tornar plenamente humana?